Olá, internacionalistas e simpatizantes. Eu sou a Larissa, sou membro do CIEL Unip e hoje a gente está trazendo mais uma entrevista, dessa vez sobre carreira internacional. Para falar sobre esse tema, a gente está trazendo a super especialista, a Annalise Martson. Ela é internacionalista com mais de 10 anos de experiência profissional, já trabalhou no Brasil, nos Estados Unidos, Quênia, França, Índia e atualmente está na Suécia. Ela tem vasta experiência em projetos internacionais envolvendo organizações, envolvendo empresas, universidades e sociedade civil, para elaboração de solução de desafios globais. Já trabalhou em multinacionais, já trabalhou na ONU e hoje tem a sua própria empresa de consultoria na Suécia e atua como mentora de carreira internacional. Então, sem mais delongas, seja bem-vinda, Annalise. É um prazer te receber. Obrigada. E eu vou abrir um espaço agora para você fazer suas considerações iniciais, tá bom? Fica à vontade. Bom, eu quero começar agradecendo, né, o convite. Eu faço algumas entrevistas online e ao vivo lá no meu Instagram, mas não sou muito entrevistada, então fico um pouco assim nervosa. Eu acho mais fácil entrevistar do que dar a entrevista. Mas quero dizer que para mim é um prazer. Eu crio conteúdo sobre relações internacionais. Comecei no YouTube desde 2016, então, porque eu vi a carência que nós temos de criadores de conteúdo, de pessoas falando sobre o curso, e não só sobre o curso, mas sobre as possibilidades de trabalho em relações internacionais. Eu, por estar já fora do Brasil na época, sempre foquei na carreira internacional, mas acredito que, assim como a minha carreira internacional começou em São Paulo, da onde eu sou, você sempre pode trabalhar internacionalmente dentro do Brasil, dentro do seu país. E esse também é um dos meus lemas, né? Que dá para você ter uma carreira internacional dentro do Brasil, não precisa sair do Brasil para ter uma carreira internacional. E isso que é o bacana da nossa profissão. É verdade, com certeza. Então, eu vou começar com as perguntas, tá bom? A gente vai fazer Tá 3 bom. longas perguntas. Ok, vou beber água. Fica à vontade. Ó, a primeira é a de praxe. Para aqueles que almejam uma carreira internacional, como ocorre essa preparação? Quais são as competências que um candidato deve dominar para se qualificar às vagas do mercado internacional? Ótima pergunta. Bom, principalmente quando a gente pensa internacional, né, hoje é indiscutível que você precise falar o inglês. Há previsões de que o mandarim, o chinês, em alguns anos, será a língua internacional, assim como foi, né, o latim, depois nós tivemos o francês como a língua da diplomacia, e aí nos últimos anos, somente no pós-guerra, o inglês se consolidou como língua internacional, e hoje é a língua da diplomacia, por mais que os franceses não aceitem muito isso. Eu morei na França e sei que eles são bem resistentes, mas o francês perdeu peso com o final da Segunda Guerra Mundial, né? Os Estados Unidos saíram muito fortalecido da guerra, então essa posição de poder dos Estados Unidos acabou colocando, né, o inglês como língua dominante. Então eu sei que às vezes as pessoas, né, têm um pouco de resistência, falam, não, mas eu quero trabalhar com a América Latina, eu vou falar só espanhol. Eu acho fantástico, o espanhol é uma língua super necessária, eu diria que é a segunda língua mais importante, né, até antes do francês para nós brasileiros, justamente pela questão geopolítica, geográfica mesmo, né, da nossa posição, da posição do Brasil nesse continente americano, latino-americano, mas é inegável a importância do inglês, da língua inglesa. Então, eu diria que a primeira coisa para quem quer ter uma carreira internacional, mesmo que seja no Brasil e mesmo que seja voltada para a América Latina, ainda é o inglês. Porque você tem alguns países caribenhos, por latino fala espanhol. Eu estive na Costa Rica junto com a ONU em 2017 e nós tínhamos países caribenhos, tínhamos países, né, da Latinoamérica que falavam só francês, outros que falavam um pouco de holandês, o Suriname mesmo, né, com inglês. Então, mesmo quem pensa num contexto, assim, digamos, mais regional, é muito importante dominar o inglês. Não adianta só falar o espanhol. E eu falo isso porque eu sei que é uma objeção, como eu já crio conteúdo há muito tempo, eu já recebi muitos, não, mas eu quero trabalhar com Argentina, Chile, quero trabalhar no Mercosul, não vejo necessidade de falar inglês, e isso é um grande erro. Então, o processo de internacionalização da sua empresa, da sua empresa ou da sua carreira,
começa justamente com o domínio da língua inglesa, principalmente, e de um segundo idioma. E daí depois existem algumas competências de nível internacional que seriam interessantes você desenvolver. Por exemplo, as pessoas que estudam direito. O direito no Brasil, ele não é o mesmo, né? Não, o que se estuda no Brasil, o sistema jurídico não é o mesmo em outros países. Então, quem visa uma carreira internacional precisa se especializar em assuntos que, mesmo que você estude no Brasil em português, assuntos que você possa replicar, competências que você possa utilizar em outros países. E a tecnologia é a bola da vez, né? Então, eu digo assim que a linguagem, se você tiver que aprender um idioma novo, além do inglês e do espanhol, a linguagem do computador, que você entenda um pouco de programação, que você entenda de design, e isso te torna altamente empregável. Eu sei porque aqui na Suécia eu já encontrei muitos brasileiros que vieram como programadores, como design gráficos, eles nem falam sueco, falam bem pouco inglês e conseguiram trabalhar, por exemplo, no Spotify, no Skype, que também é sueco, porque eles entendem a linguagem do computador. Então, mesmo que o inglês não seja assim tão bom, eles não conseguem, de repente, fazer uma grande apresentação, mas eles têm essa linguagem internacional que é do computador, né? Da informática. Então, eu diria que essa é uma competência extremamente importante, mesmo para nós internacionalistas. A gente precisa entender mais sobre segurança cibernética, a gente precisa entender mais sobre a linguagem do computador. Não tem mais como ficar só na teoria, a gente precisa desenvolver bastante as nossas habilidades práticas e técnicas também. Ok. Em relação ao chinês, realmente a gente que está se graduando agora recebe cada vez mais incentivo para dominar esse idioma, entender um pouco mais sobre a cultura, que eles são a promessa de uma nova ordem mundial, né? Sim, com certeza. Eu me matriculei no chinês aqui, devo começar em março, vamos ver. Não falo nada. Estive na China uma vez, mas já entendi a importância, assim, não almejo talvez uma fluência, mas pelo menos um nível, assim, de conversação e, como você disse, de entendimento da cultura, eu acho que isso também não tem como a gente escapar. Eu também acho que em breve vai estar globalizado. Então vamos lá, vou fazer a próxima pergunta, tá? Bom, em relação às suas especializações, eu vi que você tem o MBA, né, em Administração Empresarial e o mestrado em Comunicação Ambiental. E aí, além disso, me chamou muito a atenção um texto que tem no seu Instagram, você contando um relato sobre uma oportunidade de trabalho que surgiu para você através do seu perfil do LinkedIn. Se eu não me engano, foi um trabalhador da ONU alemã que entrou em contato com você sobre isso. E eu achei bem interessante que você falou sobre o seu perfil, né, que foi a sua porta de entrada para essa oportunidade. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre como essa sua afinidade com a comunicação conseguiu alavancar a sua carreira, como foi importante para você. Ótima pergunta. O MBA que eu fiz na FGV, eu entrei em 2011, eu me formei em dezembro de 2009 em Relações Internacionais, eu fiquei um ano, fiquei 6 meses na França, aí fiquei assim um pouco perdida, né? Por isso que eu sei muito bem como os internacionalistas se sentem. E depois voltei a trabalhar com os suecos em 2011. E ele foi um programa assim muito inovador, porque ele era um MBA em administração de empresas, mas você podia escolher diferentes trilhas. Então você podia fazer gerência, né, para você se tornar um gerente, então gestão de pessoas. Você tinha a trilha de RH e você tinha uma trilha super nova que era de gestão ambiental e responsabilidade corporativa. Então, como eu já tinha essa coisa, né, de internacionalista, de trabalhar com sustentabilidade, eu trabalhando com a Suécia, né, estava já trabalhando muito com biocombustíveis, tecnologia verde, isso, né, em 2009 eu já comecei a trabalhar com isso. Então, há mais de 10 anos eu já tive em contato com essas tecnologias para um futuro sustentável. Então, quando eu vi essa possibilidade na FGV, que era nova, nós éramos poucos, porque ainda era muito assim, nossa, gestão ambiental com empresa, porque ainda tinha-se aquela ideia de que empresa não se metia nesse tipo de coisa, né, que essa coisa da ONU, do governo, mas já ali a FGV foi bastante inovadora de perceber que as empresas não teriam outra chance, que para ser lucrativa elas tinham que ter um plano de sustentabilidade, porque senão elas iam perder não só cliente, então não é só a questão da credibilidade, da imagem, das relações públicas da empresa, mas realmente toda a cadeia de logística, né, supply chain, tudo. Então, para a empresa se manter lucrativa, ela precisaria ter um plano
ambiental, precisaria ter, né, isso dentro, não só um departamento de sustentabilidade, mas precisaria ser o core da empresa. E isso não se falava em 2011, né? Hoje, né, 10 anos depois, 2021, eu começo a escutar as pessoas falando sobre isso, mas lá 10 anos ainda era muito inovador. Então, eu fui muito feliz de ter escolhido essa trilha, que acabou me levando, né, para o mestrado aqui na Suécia em comunicação ambiental. E a comunicação, assim, nunca foi uma escolha consciente, tá? Eu acho que eu tenho, assim, se você quiser, tem gente que não gosta muito de falar negócio de dom, né, de talento, porque em teoria você pode desenvolver várias habilidades, mas eu acredito que algumas pessoas, né, natural que algumas pessoas tenham mais facilidade para certas atividades do que outras. Não que uma pessoa que seja muito tímida, que não tenha muito, assim, desenvoltura, não possa um dia se tornar um grande orador. Claro, com treino a gente consegue qualquer coisa. Como eu, talvez um dia consiga ser uma expert em Excel. Odeio Excel. Mas talvez se eu treinar, né, Power BI, talvez eu seja master dos dados. Não tenho essa ambição, mas sei que a gente pode desenvolver habilidades se quisermos. Mas eu tenho um pouco disso, né? Os meus pais são professores, então eu sempre tive minha primeira turma de alunos, eu tinha 18 anos, eu já era professora de francês e de inglês, então eu sempre tive muita desenvoltura para falar com o público e colocar ideias complexas de forma mais simplificada, tanto numa comunicação oral como escrita. Então, eu tive sorte de ter gestores, né, gerentes, que viram essas habilidades, então já foram encaminhando lá, desculpa, já foram encaminhando lá a minha carreira para essa área de comunicação. Então, para mim foi natural eu ter escolhido esse mestrado com esse foco. Em relação a esse episódio da minha vida, foi uma coisa assim, né? Do you believe in magic? Porque para mim foi uma coisa muito mágica. Eu estava lá trabalhando como assistente de comunicação numa organização internacional sueca, que é o Stockholm International Water Institute, então é o Instituto Internacional de Água de Estocolmo, que há mais de 22 anos organiza a Semana Internacional da Água. Então, vem pessoas do mundo todo, é um instituto super renomado, né, super respeitado internacionalmente, e eu estava muito ativa no LinkedIn. Eu estava muito ativa tanto na parte profissional, né, porque eu era responsável por em todas as mídias sociais de colocar ali o report, né, colocar o que estava acontecendo naquele evento da água, e do ponto de vista pessoal também, eu tirava fotos com pessoas importantes, estava ali fazendo, né, um pouco assim o meu marketing, mas nada com estratégia, assim, só porque eu estava feliz de encontrar, tinha a princesa sueca, tinha um brasileiro que trabalhou muitos anos na ONU, então eu estava ali colocando, meio que fazendo um pouco tipo Facebook no meu LinkedIn, nem saber o que eu estava fazendo. E aí um diretor da UNFCCC, que é United Nations Framework for Climate Change, que fica em Bonn, na Alemanha, ele encontrou o meu perfil, eu acho que ele viu através dessa instituição internacional, e entrou em contato comigo e disse: Annalise, eu gostei muito do seu perfil, nós estamos procurando uma pessoa que possa nos ajudar em 2 grandes eventos, 2 grandes workshops, um na Costa Rica e outro no Marrocos, e eu vejo aqui que você fala tanto o inglês, o espanhol como o francês, e precisaria, né, que no Marrocos seria para África francófona, então precisaria falar francês, e na Costa Rica, né, como eu te disse, o inglês, obviamente, mas também o espanhol. Ele falou: posso te telefonar? E aí, quando eu vi aquilo, eu falei: não, isso aqui deve ser, né? Deve ser um tarado, sei lá, esse cara, né? Porque ele super assim, mas que isso? E aí, mandei para um amigo meu de Genebra, um amigo que trabalha na ONU há muitos anos, lá na UNCTAD, e eu falei: olha, o que é isso? Isso é possível, tal? Aí ele falou: não, Ana, isso acontece, é um contrato, você seria como uma freelance para a ONU, que eles chamam de resource person, pessoa recurso. É super normal, assim, é super legal também, não tem nada de estranho, não precisa de processo seletivo, simplesmente eles precisam de pessoas que sejam expertas em alguma coisa para ajudar em eventos pontuais. E você pode ser recrutada, assim, meio que headhunter, tá tudo certo. Aí foi assim que aconteceu. Ele me telefonou, né? Conversamos, aí deu certo também. Ele falou: não, você tem o perfil, eu preciso de alguém assim que seja bem comunicativa, que fale vários idiomas para conectar essas pessoas. Porque seriam os diferentes delegações, eles teriam de chegar com um plano de ação para a mudança climática, um plano de adaptação, né, nesses países. Então eu fui e fiz toda a parte mediática, tirei foto, também fiquei lá tweetando, fiz a parte relacional também com as
diferentes delegações. Então, fiz isso que eu sei fazer melhor, que é colocar as pessoas juntas, me comunicar em diferentes idiomas, e também essa parte mais técnica da comunicação, que é a fotografia, escrever pequenos resumos, né, take notes, né, dos meetings, das reuniões, então escrever assim o que foi decidido de uma forma mais simplificada, mais compacta, e foi maravilhoso, foi tudo pago pela ONU, eles me mandaram as passagens aéreas, pagaram o meu hotel e ainda me deram um dinheiro por dia, assim, que deu de sobra, porque a gente comia no hotel, a gente comia lá, então eu voltei para casa ainda com dinheiro no bolso, então foi muito bom. Que bom, então. E realmente, né? O Foi Believe ótimo. Magic tem razão. Então, vamos lá. A terceira pergunta é, como mentora, qual a sua análise do mercado internacional atualmente? Onde você acha que estão as melhores oportunidades de carreira no momento? E quais as áreas que você acha que podem estar em ascensão, que vale a pena estar investindo, estar se encaminhando para o mercado de trabalho? O que eu vejo é uma mudança, assim, na forma da gente trabalhar, e isso também é muito discutido aqui na Suécia, de que dificilmente nós voltaremos, né, 100% para os escritórios. Bom, algumas funções precisam, mas em sua maioria as empresas já perceberam que é muito mais lucrativo deixar e muito mais eficiente, muitas vezes, né, que as pessoas trabalhem em casa, porque aí tem menos, é chato, né, tem menos interação com os colegas, mas as pessoas, tá se provando que as pessoas estão entregando mais, o que era um medo do mercado. A pessoa vai trabalhar em casa, não vai produzir, vai ficar distraída, e isso as empresas perceberam que não acontece. Do ponto de vista de relações internacionais, de organizações internacionais, que é o meu grande foco como mentor agora, o que a gente tem percebido são oportunidades de estágio e mesmo trabalho remoto. E principalmente no que tange ao estágio na ONU e nas organizações internacionais, como ainda a sua maioria são estágios não remunerados, infelizmente está mudando, né? Você já tem organizações como a Unicef, a Unopus, que já oferecem, a UNFPA, que já oferecem algum tipo de ajuda de custos, de cerca de $1.000 a $1.500 por mês. Quando eu fui estagiária no Quênia, era zero, nem o almoço eles não pagavam. Então, isso já está mudando. Mas eu vejo como uma forma de democratizar, porque aí mesmo as pessoas que eventualmente não teriam nenhuma condição de mesmo morar na África ou morar na América do Norte, nos Estados Unidos, podem ter essa experiência de trabalhar na ONU através das suas casas. Então, eu sei que perde um pouco, né, talvez esse glamour que as pessoas queiram, né, estar ali em Nova York, entrar naquele prédio maravilhoso, mas eu vejo assim como uma forma muito positiva, primeiro, da pessoa testar a organização, porque muitas vezes nós nos apaixonamos pela ideia de algo. Nossa, trabalhar na ONU deve ser maravilhoso. Ser diplomata brasileiro, e eu falo de novo, né, com propriedade, porque eu sou muito assim, né, me encanto muito com as coisas. E quando chega na realidade, de repente, muitas vezes a gente se frustra, né? Por exemplo, tanto diplomata brasileiro quanto funcionário público internacional, olha o nome, são burocratas. Você pode ter um espírito missionário aí, como Sérgio Vieira de Mello, mas a bem da verdade é que a organização também te deixa um pouco assim limitado. Você não pode chegar lá e revolucionar, porque são 193 países, né? Você tem que seguir, você tem que ter um comportamento, né? Assim como um funcionário público também não pode chegar revolucionando a repartição, você precisa, né? Tem espaço para criatividade, sim, e isso também respondendo a sua pergunta, eu vejo como essas grandes organizações estão mudando, eles querem atrair os millennials, né? Que seria o pessoal da minha geração aí, pessoal com 30 e pouquinhos, 28 a 30 e poucos, e mais ainda a geração Z, que é o pessoal que está entrando na universidade agora. Então, essa geração mais antiga já está entendendo que eles precisam, né, se tornar até mesmo entregadores mais atrativos, porque essas gerações eles estão assim buscando não só um trabalho, que nem os nossos pais, né, que trabalha 20 anos na mesma empresa, mas a gente está buscando desafio, a gente está buscando coisa com sentido. Por isso que eu vejo mesmo um revival da ONU e dessas organizações internacionais, organizações humanitárias, ONGs internacionais como a Anistia Internacional, o Cruz Vermelha, o Greenpeace, porque essa geração quer trabalhar só com isso. Não é assim, talvez não, as pessoas não querem mais trabalhar com coisas que não têm um sentido,
ou empresas marrons, como eles falam, né, que assim, que estão destruindo o planeta. A minha geração já tem isso, e a geração Z, tipo da Greta Thunberg, a sueca, eles não querem saber, sabe? Não é só o dinheiro. Todos esses jovens, eles têm uma motivação maior. Então, eu vejo um grande potencial de revival aí na ONU. E aí, no que diz respeito mesmo ao futuro do trabalho, é muito importante que a gente mantenha essas qualidades interpessoais, ou seja, que a gente explore qualidades que um robô não vai conseguir ter. Por exemplo, criatividade. Um robô, ele não consegue criar coisas, ele consegue operacionar, ele consegue fazer de uma forma muito mais rápida que um ser humano um comando, mas ele não consegue ter outra coisa, flexibilidade, resolver problema. Então, aconteceu uma situação inesperada, você precisa ter a criatividade e a flexibilidade de pensar fora da caixinha, de sair um pouco da regra para você resolver uma situação. E isso um robô não consegue. Se dá alguma coisa que saia do código, ele trava, né? Bom, talvez a gente consiga ter robôs mais inteligentes, mas o que o mercado diz é que vai ser muito difícil, porque isso é muito humano. E outra coisa também é empatia, né? De você conseguir ter esse relacionamento com a pessoa, né? De conseguir ver o olho, de conseguir ter esse rapport com um outro ser humano. Um computador, ele não consegue, porque ele não é humano. Então, ele pode até tentar identificar ali nos seus movimentos faciais, mas nunca vai ter esse feeling que nós temos. Então, fala-se muito em duas coisas, né? Que nós temos que dominar essas máquinas para que elas não nos dominem. Então, é muito importante entender a linguagem do computador, e aí de diferentes níveis, né? Depende da sua ambição, mas todo mundo tem que entender como funciona o básico. Aqui na Suécia, as crianças já estão aprendendo a programar, já faz parte, assim como você aprende história, geografia, você tem aula de programação, faz parte do currículo escolar. E eu acho que isso é o futuro. E a gente também conseguir manter, ao mesmo tempo, essas coisas que são intrínsecas do ser humano, a criatividade, a empatia, tudo que um robô não consegue ter, né? Então, isso é muito importante. E a gente está numa era, assim, de nova, né? Esse é um momento de criar coisas, de escrever, falar muito sobre sentimentos. Um robô não tem essa capacidade, por exemplo, de ganhar um prêmio Nobel de literatura, porque nunca vai entender todas as nuances da língua, sabe, as analogias, né, remeter a um passado que é um passado comum de um povo, por exemplo. Então, todas essas qualidades intrinsecamente humanas, elas vão ser ainda mais necessárias quando os robôs começarem a fazer coisas chatas, né? Eu amo esse novo futuro, porque eu sou totalmente, né, mística, sempre adoro escrever, sou super criativa, super flexível, então eu quero mais é que esses robôs façam a parte chata para que eu fique só lá no meu ócio criativo, filosofando e ganhando dinheiro. Vou ficar muito feliz. Com certeza, eu também acho que vai trazer muita praticidade. E como a gente aproveitou bem o tempo, eu vou incluir mais algumas perguntas, tá bom? Se você não se importar. Claro, é um prazer. Eu queria saber se você tem algumas orientações ou conselhos em relação ao planejamento da carreira, como, por exemplo, uma pessoa que ela está se graduando ou acabou de sair da graduação de Relações Internacionais ou algo próximo da área, como essa pessoa ela acha oportunidades ou como ela se prepara para fazer algum estágio, alguma especialização, de repente se encontrar nesse mercado de trabalho, se você tem algumas dicas ou coisas que você costumava fazer quando você estava se preparando para isso. Ai, com certeza. Uma coisa que eu gostaria de ter tido contato quando eu era mais nova, né? Como eu sou assim, hoje em dia o pessoal diz multipotencial, que é uma pessoa que tem muitos interesses e muitas habilidades, eu me sentia um pouco perdida em relação a que rumo dar para minha carreira. Então é muito importante, principalmente quem é formado em relações internacionais, e não é uma tarefa fácil, né? É fácil falar, mas quando a gente está ali, somente sendo multipotencial, tendo diferentes habilidades, é difícil você achar o seu nicho, você se especializar. Mas esse foi o grande pulo do gato para mim, como eu te disse, e não foi nem feito estrategicamente. Eu que tive a sorte de ter bons gestores, né, bons gerentes, não tive nenhum mentor, infelizmente nem tinha, bom, se tinha, era muito fora da minha realidade, esses grupos de mentoria, como um grupo que eu abri na semana passada, que a gente usa uma metodologia chamada Mastermind, que é inspirado nessa metodologia de Mastermind Group, que várias pessoas se encontram e se ajudam, e você tem uma conexão de pessoas, de ideias, assim,
fora do normal. Então, esse tipo de coisa não existiu, se existia, era muito longe da minha realidade, então eu me senti muito perdida. Assim, e foi graças a esses gestores que eu consegui me encontrar na comunicação, e essa foi a grande diferenciação, que me ajudou a conseguir todas as oportunidades nos últimos 10 anos, basicamente, foram graças a essa competência de comunicação, relações públicas, principalmente, e depois com mídias sociais que eu fui desenvolvendo. Então, para o internacionalista, é muito importante que ele ou ela já identifique ali, não só aquele Ikigai, né? Não sei se você já ouviu falar daquelas bolas que vão se juntando, chama Ikigai. Disse que é japonesa, assim, é uma metodologia onde você encontra ali as interseções entre o que você gosta de fazer, o que você é bom e o que o mercado precisa. Então, é ali naquela bolinha ali no meio que está o grande pulo do gato, o grande segredo. Porque às vezes a pessoa, infelizmente, né, nem todo mundo consegue monetizar ou ganhar dinheiro só com o que gosta de fazer. Você precisa achar um balanço. Tudo bem, eu sei fazer isso muito bem, gosto de fazer isso e tem mercado, tem necessidade. Então, eu diria que essa é a grande dica para você começar a se preparar, sem contar, né, com o inglês e tudo mais. Mas eu acho que tudo começa com autoconhecimento, principalmente para os internacionalistas. É realmente entender que não dá para ser tudo, não dá para você ser funcionário da ONU, diplomata brasileiro, professor de relações internacionais. Calma. Ou então, se você quer experimentar tudo isso, então faça em fases, né? Bom, eu quero tentar o concurso, se eu não consigo o concurso, é realmente ter paciência, principalmente paciência, porque é uma profissão que você... E hoje, com 32 anos, eu vejo isso também. A gente não tem maturidade quando sai da universidade para entender, e nem para trabalhar com relações internacionais. Não encontro emprego na área. Gente, é um sujeito, é um tema muito complexo. Não é uma pessoa com 21, 22 anos, não vai ter experiência de vida, maturidade para trabalhar com esses temas. Então, você vai encontrar estágios onde você vai ter que fazer umas tarefas que talvez para você sejam um pouco estúpidas, mas são importantes para o funcionamento da organização. Então, um pouco isso, assim, sabe? Tirar um pouco o ego, entender que mesmo que você tenha uma bela formação, relações internacionais, parece muito chique, você vai ter que começar de baixo, você vai ter que começar fazendo tarefas mais simples, como um estagiário, como um voluntário, para você ir adquirindo não só o conhecimento teórico, mas a experiência prática e a experiência de vida também, que isso leva anos. Você não aprende em 4, 5 anos na faculdade, mesmo que você tenha um mestrado, um doutorado, às vezes você ficou muito ali naquele mundo acadêmico e o seu perfil nem é tão interessante para as organizações, porque você não teve essas experiências práticas. Então, saia um pouco do mundo lá da universidade, envolva-se em grupos de mentoria, envolva-se em atividades extracurriculares, voluntariados, estágios, não fique contando só com a universidade, principalmente no Brasil. Eu não acho que as universidades preparem a gente tão bem para o mercado de trabalho. Eu acho que fica muita teoria e bem pouca prática, bem pouca orientação, sabe, de onde ir. Eu tive que achar tudo muito sozinha, assim, e isso, se eu tivesse tido uma assessoria, tivesse tido um mentor, uma mentora, eu teria até economizado dinheiro, sabe, fiz curso que de repente não tinha nada a ver, e enfim, e demorei um certo tempo para conseguir engatar do que se eu tivesse tido essa orientação. Então, é muito importante autoconhecimento e ter experiências práticas. Experiências práticas é muito importante. Entendi. Então, mais uma pergunta. Na sua experiência de trabalhar em organizações internacionais, porque é um sonho de muita gente. No meu curso, por exemplo, se você pergunta, muita gente tem o sonho de trabalhar em ONG, organização internacional mesmo, e ir para essa área. Para você que é uma pessoa que teve essa experiência, como foi para você trabalhar com essa área mesmo? Teve alguma quebra de expectativa ou foi o que você esperava? Foi realmente estimulante, de repente, a experiência? Sim, eu não vou negar que eu fiquei, justamente por ser muito nova, né, fiquei um pouco decepcionada, tanto com a diplomacia quanto o trabalho na ONU, porque eu também tinha, né, aquela esperança de que eu ia chegar salvando o mundo, né, já sendo enviada para negociar, fazer acordos, né, e não é assim em lugar nenhum, né, você sempre tem que começar
de baixo. Então, eu achei assim o trabalho da diplomacia brasileira, e eu fui para um dos postos mais concorridos. Eu fui como estagiária, trainee no curso de capacitação da missão do Brasil junto à ONU em Nova York, em 2014. Então, eu tive um crachá de diplomata brasileira. Eu fui como se eu fosse uma advisor. Então, foi muito legal, porque quando eu cheguei no aeroporto de Nova York, eu pude pegar a fila diplomática, porque eu estava com um passaporte como se eu fosse uma diplomata. Então, foi uma experiência incrível. Mas eu vi assim que os diplomatas, como eu disse, né, são burocratas, eles são funcionários públicos, eles precisam cumprir uma série de protocolos, então as coisas são um pouco assim engessadas. Você não pode ficar falando o que você quiser, você tem que seguir uma linha, você tem que conversar com Brasília, e as diretrizes vêm de Brasília. Então você acaba sendo mais um porta-voz do governo brasileiro do que uma pessoa, sei lá, com a sua personalidade, com as suas ideias. E isso para mim, eu tinha 25, 26 anos, eu achei assim um pouco chato, sabe? Porque eu achava que eu ia liderar, que eu ia poder, né, ter um pouco mais de influência, ou que os meus chefes, os diplomatas, que eles tivessem assim mais de pegar e resolver, e eu percebi que eles eram muito contidos, assim, sabe? Que tudo tinha que falar com o embaixador, que falava com o ministro, e aí ficava aquela coisa toda engessadinha, assim. Mas hoje, vendo com maturidade, é óbvio que precisa ser assim. Imagina se chega alguém lá, cheia de personalidade, querendo tomar, né, take place. Não é assim que funciona, né? São assuntos extremamente delicados, né? A gente fala sobre tráfico humano, sobre uma série de problemas, né, que o mundo enfrenta. Então, não dá para você ficar, cada pessoa que chega, cada diplomata, com o seu estilo. Não tem espaço para isso. Você precisa realmente. E eu não tinha muita maturidade, então eu achei aquilo muito chato. Falei, nossa, isso aqui eu não quero. E aí eu fui para a ONU também, assim, lá no Quênia, e também me decepcionei um pouco por isso. Eu fui como estagiária, e aí eu percebi que eu tinha que fazer tarefas bem simples, né? Então eu fiquei assim um pouco desapontada, porque eu também tinha grandes expectativas de fazer muita coisa. Mas tudo isso, por isso que eu falo, assim, é um pouco de maturidade também, porque a gente tem essas referências como Sérgio Vieira de Mello, como esses grandes, mas só que a gente vê o Sérgio somente nos últimos anos da vida dele, que é retratado, né? Ele já era um sênior, né? O Sérgio, com 18, 20, 25 anos, ele não estava lá em mesa de negociação negociando nada. Então, é esse tipo de senso, assim, que... E eu sei que eu não estou sozinha nisso, porque primeiro eu achei que eu que estava meio fora da casinha, mas que muita gente realmente se frustra, né? Que não entende que vai entrar na Cruz Vermelha. Pode até ser que você, se você, né, fizer uma candidatura para trabalhar no campo, você vai trabalhar no campo, mas mesmo ali no campo, você vai começar com atividades básicas. Você não vai lá negociar com um terrorista, porque você vai ser morto, sabe? Não é assim. Você precisa de um treinamento, de um amadurecimento. Então, você não vai para a mesa de negociação só porque você tem um mestrado e não sei o quê. Ninguém está se importando com isso. Você precisa ter maturidade, principalmente, sabe? Experiência de vida, ter anos de vida mesmo, para você saber lidar com essas situações, para você não ser sequestrado, morto. Então, mesmo quem vai para o campo, de início, e eu tenho um grande amigo que trabalhou como voluntário na ONU, você é muito preservado, você vai ser colocado para fazer as atividades mais simples e depois você vai ganhando a confiança do seu chefe. Isso é normal também. Então, eu acho que isso é um pouco pessoal também meu, porque eu tive uma oportunidade na minha carreira muito nova de ter muita responsabilidade quando eu trabalhei no Centro Sueco Brasileiro. Eu tinha 23 anos e eu já estava sendo enviada para fazer reunião, liderar reunião na Suécia, sabe, em inglês, já falando do centro, porque era uma startup. Então, como a gente não tinha muita gente, e o meu chefe foi com a minha cara, falou, não, você é boa de reunião. Então, eu já estava assim, muito assim, sabe, meio que achando que eu sabia tudo. E ali, naquele contexto, eu desempenhei o meu papel muito bem, porque eram reuniões institucionais, era para falar de um centro de inovação, então era até legal mostrar uma menina jovem, né, falando. Então, não tinha assim o mesmo nível de responsabilidade de uma diplomacia multilateral, né, lá em Nova York, e nem de umas Nações Unidas, que não é manda lá uma pessoa de relações públicas fazer uma apresentação institucional, não é assim. Então, eu acho que isso também, assim, como eu tive acesso a isso no mundo privado, assim, de ter muita responsabilidade, de liderar reunião e tal, viajar negócios, eu acho que eu cheguei, assim, com muita expectativa nessas duas ocasiões.
E depois eu percebi que a vida real não é isso, né? Essa oportunidade muito nova, mas também era né, do que uma organização como a ONU, que é uma das maiores organizações do mundo. Então, eu acho que é isso, eu acho que a gente precisa ter muita paciência, e justamente isso, é isso que eu tento trazer na minha criação de conteúdo, para que as pessoas entendam o que é trabalhar na ONU, né, e o que são esses contratos, para que não chegue lá achando que é uma coisa e é outra, né, como que trabalha como consultor. Por exemplo, hoje eu acho que o contrato de consultor é um dos mais interessantes da ONU, inclusive, se alguém da ONU estiver me assistindo e quiser me contratar, porque você vai lá e resolve um problema pontual, você tem a sua bagagem de expert, você já chega na organização como uma experta, uma especialista, digamos, em marketing digital, então eu vou ter como missão desenvolver aqui a mídia social da Unesco, por exemplo, fazê-la mais atrativa, tal, e eu entrego esse produto, sou super respeitada, tenho liberdade, porque estão comprando a minha hora como consultora, de mostrar um projeto, e uma vez o meu projeto sendo aprovado, vou lá e implemento, do que, de repente, a carreira como funcionário público internacional. Mas esse é o meu estilo, porque, como você já percebeu, eu sou muito criativa, sou muito inovadora, então tem espaço. Agora tem gente que não vai entender muito isso. Ai, como que é consultor, como que é funcionário, como que é estagiário, e é isso que eu tento trazer, né? As diferentes... Porque a ONU é como se fosse um grande hotel, e às vezes as pessoas acham que para entrar no hotel é só aquela parte lá com um tapete vermelho e aquela porta giratória com os guardas do lado. Mas eu sei porque eu trabalhei em hotel, mas você pode entrar pela entrada do restaurante, tem outra entrada do spa, então tem várias formas. Você pode entrar pela porta dos fundos, se você conhecer alguém que trabalha no hotel, pela garagem. Então tem várias formas de acessar o hotel, não só aquela entrada, né, principal. E é isso que eu tento trazer no meu Instagram e no meu YouTube, mostrar as diferentes formas de trabalhar com a ONU, para que as pessoas entendam e não se frustrem, né? Entendi. Bom, então é isso. A gente vai encerrar por aqui as perguntas. Se você quiser dar alguma consideração final, inclusive, fica à vontade. Mas antes eu gostaria de te agradecer, falar que foi muito instrutivo e agradecer não só pela entrevista, mas também porque eu acompanho o seu perfil já tem um tempo, pessoalmente. Eu sei que você é muito comprometido em compartilhar informações. A gente vai deixar, inclusive, na descrição, para quem tiver interesse em carreira internacional, tudo. Tem sempre conteúdo novo. E é isso, muito obrigada mesmo, viu, Annalise? Eu adorei te entrevistar, foi incrível. Muito obrigada. Ai, obrigada, espero que eu tenha conseguido responder as perguntas e, como eu falei, às vezes ser entrevistada a gente fica um pouco mais nervosa do que entrevistando, e que bom que você já me conhece de outros carnavais, já está começando o carnaval. Eu fico sempre muito feliz, às vezes a gente não tem muita noção, né, do impacto que a gente causa nas pessoas, ou da importância ou não do conteúdo que a gente cria, porque fica o vídeo lá e eu fui perceber isso agora, né, nessa última semana que eu vendi o meu primeiro infoproduto, né, minha primeira solução na internet, que foi esse grupo de mentoria, e tive um resultado muito acima do esperado, e pessoas que disseram, não, confio em você totalmente, conheço desde 2016, desde as internacionalidades, e eu, nossa, né, aquela pessoa de 27 anos, então, e é isso que eu quero dizer, sabe, que tudo é uma construção, a sua carreira não é assim da noite para o dia, é uma construção, você vai criando autoridade, você vai se tornando especialista em algo, e aí que as coisas vão acontecendo, por isso que tem que ter muita paciência, né, eu às vezes não tive, mas hoje já vejo que é muito importante a gente ter paciência e ir, né, caminhando, e nossa expectativa de vida está cada vez maior, né? Então eu tô com 32 anos, espera-se que eu trabalhe tudo isso que eu já vivi, né? Todos esses anos de vida que eu trabalhe mais pelo menos 30 anos aí, até os meus 65 anos. Então, ter paciência, sabe? A gente vai chegar lá, mas é um dia de cada vez e sempre tentando manter uma linha, uma especialização, que aí você vai se tornando realmente uma autoridade em determinado assunto, determinada área, e fica mais fácil para o mercado entender também e as pessoas te convidarem para oportunidades. Eu acho que isso é muito importante, tentar manter, né, uma constância aí, uma certa linha editorial, se quiser falar em termos de comunicação, para que você se torne uma autoridade nesse mundo digital. Isso é muito importante hoje em dia. Verdade. Bom, obrigada. E agradecer a oportunidade, obviamente. Imagina, a gente que agradece, foi muito instrutivo. E aí, como eu disse, a gente vai deixar tudo descrito aqui, as redes sociais da Annalise, a do Cieri também. Nós estamos os três, né, no LinkedIn, no Instagram.
e no YouTube também. A gente vai deixar tudo encaminhado na descrição. E a quem tiver interesse, por favor, acompanha. Muito obrigada, viu, Annalise?